Bom, pessoal, hoje eu queria, nessa aula, começar a falar de superfícies, que é o tema principal, né, desse curso. Então, a gente olhou um pouquinho de maneira rápida para as curvas no plano, e agora a gente vai discutir superfícies em R3, tá? Então, antes de formalizar as coisas, dar definições, vocês podem encontrar nos livros, eu queria conversar um pouquinho sobre alguns problemas clássicos que vão motivar as nossas aulas, né. Então, na exposição desses problemas, eu não vou ser muito preciso, e ao longo do curso a gente vai, estudar esses problemas e trabalhar com mais rigor, né. Mas vamos pensar que a gente tem aqui, uma superfície no R3. O R3 aqui, a gente está com o produto interno canônico, com a métrica, né, como a gente vê lá no livro de cálculo, nos cursos de física. E, assim, pensem agora na superfície como, um subconjunto do R3 que localmente pode ser descrito como um gráfico de uma função, tá? Então uma esfera, um plano, um paraboloide, alguma coisa assim, um hiperboloide, essa superfície que vocês encontram, cilindro, nos cursos de cálculo, tá? A gente vai chegar a uma definição razoável de superfície, mas, com essa noção intuitiva, você pode pegar, assim, por exemplo, 2 pontos, uma superfície, e tentar, encontrar o caminho, infinitos caminhos ligando P e Q, né, qual seria o caminho mais curto, tá? Então, esse é um problema clássico, encontrar o caminho mais curto, ligando P e Q. Quando eu falo caminho, eu estou me restringindo a caminhos, ao longo da superfície, tá? Porque senão seria um segmento de reta, tá? Então, esse é um problema bastante natural e ele vai dar origem a ao conceito de geodésicas. É um conceito muito importante para a geometria diferencial. E quando a gente for estudar geodésicas, vai ter aqui uma quantidade local chamada, né, para cada ponto da curva, se a curva for diferenciável, a gente vai poder introduzir o que a gente chama de curvatura geodésica. Então, lá no plano, as retas, né, elas são a solução desse problema. Dados 2 pontos, encontrar o caminho mais curto, vai ser um segmento de reta. E aí, se você a curvatura do segmento de reta é identicamente nula. E aqui, para a superfície, vai acontecer uma coisa parecida, que a gente vai definir ao longo das curvas a tal da curvatura geodésica, e ela vai ser identicamente zero, justamente quando a curva for uma geodésica. E tem algumas condições aí que a gente tem que tornar precisas, mas as geodésicas, genericamente, vão ser soluções aqui desse nosso problema, tá? Se ele tiver solução, também pode não ter solução. E do ponto de vista analítico,
quando a gente for tentar resolver esse problema, tá? Nós vamos ter que lembrar algumas coisas sobre equações diferenciais ordinárias. Então, tem a análise aí entrando forte para entender esse problema geométrico. Tudo bem? De uma certa forma, uma generalização natural desse problema seria a seguinte, né? Outro problema aqui. Então, eu vou fazer um desenho. Pensar assim, né? Vamos supor que você tem dada uma curva fechada. Vou chamar de gama essa curva, tá bom? Uma curva em R3. E então você imagina a curva não precisa ser uma curva plana, tá? Uma curva, sei lá, você pega um arame assim, imagina uma forma aqui no R3. E aí o problema seria encontrar a superfície encontrar sigma, uma superfície, tá? Tal que a fronteira de sigma, então eu vou ter que definir o que é a fronteira, né? Mas basicamente aqui você poderia imaginar uma espécie de um chapéu onde a abertura que fosse limitada por essa curva, ou um gorro, tá? Alguma coisa assim, tá? Alguma coisa difícil de desenhar porque é 3D, né? Tá, mas você tem, por exemplo, se fosse um círculo a sua curva, a fronteira por exemplo, a fronteira de um hemisfério aqui, tá? Então isso aqui seria sigma e a fronteira seria só esse círculo, circunferência, tá bom? Nesse sentido que eu estou querendo falar de fronteira, a gente vai definir o que é uma fronteira de uma superfície, né? A superfície com fronteira. Bom, mas aí você tem uma curva e aí tem, em geral pode ter infinitas superfícies com a mesma fronteira, né? Você pode imaginar aqui, por exemplo, esse círculo, um hemisfério, ou um pedaço, um outro pedaço de esfera, ou uma coisa mais esquisita, todos com a mesma fronteira, tá? E aí o problema é encontrar sigma, tal que a fronteira de sigma seja a curva dada com a menor área possível. Então, notem a semelhança desse problema com o problema anterior, né? Aqui nós prescrevemos 2 pontos e a gente tem que encontrar uma curva cuja os extremos ou a fronteira são esses dois pontos. Eu quero que o comprimento seja o menor possível. Aqui é uma coisa parecida, porque eu estou prescrevendo o que vai ser a fronteira do meu objeto geométrico e quero minimizar a área, tá? Então, esse problema é um problema clássico também, que do ponto de vista das equações da análise, né, você vai ter que estudar um pouco de equações diferenciais parciais para entender esse problema, porque no caso de uma curva, você tem uma variável ali, né, apenas uma para descrever as curvas. É um objeto unidimensional. No caso de superfície, você já tem 2 variáveis independentes, então você já vai cair numa equação diferencial parcial, né? Funções dependendo de 2 variáveis. Mais ou menos isso. E a solução, né, para esse problema, a solução, igual a solução do primeiro problema dava origem a geodésicas, a solução vai dar origem a que a gente chama de superfícies mínimas. Que são as superfícies mais estudadas na geometria diferencial das superfícies. Tá? E aqui,
quando a gente estuda esse problema, a gente chega num conceito geométrico local. Para cada ponto da superfície, eu posso associar uma quantidade que é chamada curvatura média, tá? O símbolo matemático é H, curvatura média. E as superfícies mínimas são caracterizadas por essa curvatura média ser identicamente nula para todos os pontos da superfície. É parecido com o que acontece com as geodésicas, onde a curvatura geodésica é nula para as geodésicas, tá? Então, esse problema aqui é bastante natural e tem motivações físicas aí. Ele dá origem a essa noção de curvatura, tá? E do ponto de vista da análise, é interessante porque é um problema de minimizar o funcional área, né? É um dos primeiros problemas tratados pelo chamado cálculo das variações, o cálculo variacional. Então, é um problema que vale a pena a gente discutir aqui também no curso. E uma vez que a gente tem um outro problema, né? Um outro problema. Então, pensa que você tem uma superfície e vamos supor que eu tenho 3 pontos e eu consigo ligar eles por aquelas curvas que fazem mais ou menos o papel das retas na superfície, geodésicas, tá? Então, a gente chama isso aqui de um triângulo geodésico. Então, esses segmentos vermelhos aqui, eu imagino que são geodésicas. E aí eu posso medir os ângulos aqui desse triângulo. Então, os ângulos nos vértices, tá? E uma questão que surge é qual o valor da soma dos ângulos internos de um triângulo geodésico. Triângulo geodésico, um triângulo, quer dizer, você tem esses segmentos de geodésica, tá? Geodésicos ligando esses 3 vértices aqui, tá bom? De um triângulo geodésico. Tá, então, se fosse num plano, seria 180 graus, π radianos. Mas e se for numa superfície? Né? Como é que fica? Será que vai dar sempre π, a soma dos ângulos internos? Se você pensar um pouquinho, você vê que provavelmente não, né? E aí o resultado interessante é que você vai ter o quanto essa soma vai diferir do que você tem na geometria euclidiana do plano, vai depender do quanto de curvatura eu tenho aqui nessa região interior aqui do triângulo, tá? Aí que curvatura que eu estou falando? Não é essa curvatura média, é uma outra noção de curvatura, tá? Que chamada, se eu chamar esse triângulo de T, né? Então a gente pode definir uma função na superfície, que é a chamada curvatura de Gauss, e a gente também vai aprender a integrar a superfície. Você pode fazer a integral sobre essa região na superfície dessa função, estou chamando de K, que é só uma notação, tá? E essa K é a chamada curvatura gaussiana, ou curvatura de Gauss. Então, assim, esse problema de somar ângulos internos, que é um problema interessante,
ele acaba se relacionando com algo um pouco inesperado, que é com o tanto de curvatura que tem dentro aí desse triângulo, a integral dessa função curvatura. E é uma coisa interessante, a gente vai ver. E depois, essa integral aqui, já que ela é interessante você integrar num triângulo, você pode pegar uma superfície, né? Então, por exemplo, você podia ter um pedaço de superfície aqui, fazer o que a gente chama de uma triangulação da superfície, quer dizer, você subdividir, tá difícil de desenhar aqui, tá? Subdividindo a sua superfície em triângulos, e fazer essa integral em cada triângulo e somar todas as integrais, tá? O que vai acontecer? Será que vai dar alguma coisa interessante? Então, esses 3 problemas aqui, ó, eles podem ser chamados de problemas, desculpa, não os problemas em si, mas assim, a curvatura geodésica é um conceito local que a gente vai introduzir para uma curva. Então, basta você conhecer a curva numa vizinhança que você consegue calcular a curvatura ali, tá? A curvatura geodésica, a mesma coisa para essa curvatura média, basta você conhecer o comportamento da superfície na vizinhança de um ponto, você consegue calcular a curvatura média nesse ponto. E a mesma coisa para essa curvatura de Gauss. Agora, quando a gente vai... Então, esses são conceitos da chamada geometria local, tá? Porque isso depende do que acontece numa vizinhança de um ponto. Mas no século XX, no começo do século XX, final do século XIX já, eu acho, as pessoas começaram a se preocupar com problemas globais, tá? Então, um problema global seria o seguinte, né? Você pega, por exemplo, um elipsoide ou um ovaloide, tá? Uma coisa. Pensa num elipsoide ou numa esfera, ou então numa coisa meio deformada, assim, né? Superfície. Tá tudo, imagine formas 3D, tá? Pega uma massa, uma bolinha assim, e você, massa de modelar, você modela ela para assumir essa forma esquisita aqui, ou você poderia ter, por exemplo, você podia fazer como se fosse uma rosquinha, né? Pegar e fazer um furo aí, um toro, né? Então você pode ter vários objetos em R3, toro com 2 buracos, etc. Tá? Você tem essas superfícies e aí às vezes você poderia tentar integrar essa curvatura nessas superfícies, chamada de sigma, tá? Então, por exemplo, na esfera, eu não defini o que vem a ser essa curvatura, mas na esfera, como todos os pontos da esfera, de certa forma, são iguais, tem uma simetria muito grande, essa curvatura, seja lá o que ela for, ela deve ser constante, se ela tiver alguma coisa a ver com a geometria, tá? E acaba que quando a gente calcula, né, para uma esfera, essa integral vai dar 4π, tá? Seja lá o que isso for por enquanto. Mas se você for calcular, por exemplo, para um elipsoide, tá? Aí essa curvatura não vai ser constante, mas você está integrando, então, essa função, essa curvatura, que não vai ser constante no elipsoide, vai ter uns valores de escala maior, outros valores de escala menor, mas quando você integrar, quando você somar todas essas curvaturas aí, vai dar de novo 4π, tá? No entanto, se você pegar um toro, aí a integral já vai dar 0. Às vezes vai ter uns pontos onde essa curvatura é positiva, outros pontos onde a curvatura é negativa, e vai dar 0, tá? E
E aí o interessante é que talvez seja o teorema mais bonito da geometria diferencial clássica de superfícies. Acho que o resultado que a gente vai ver é que, para uma superfície, tá? Tem que dizer bem o que é compacta, orientável, tal. Esses exemplos aqui, você sempre vai ter que essa integral é um múltiplo da característica de Euler, tá? A característica de Euler, a gente vai falar um pouquinho sobre ela também nesse curso. Característica de Euler, que é um conceito topológico. Lá na escola, a gente vê isso aqui para poliedros, às vezes poliedros convexos, né? Então, você tem um poliedro, aí você tem face menos arestas mais vértices de um poliedro, né? Quando o poliedro é convexo, isso dá sempre 2, poliedro convexo, né? Mas se você tiver algo que não é convexo, por exemplo, se você poderia... Não, funciona para coisas não convexas também, mas, por exemplo, se você pegar um tijolo, né? Furado, assim, ó, estou tentando desenhar aqui uma coisa assim. Imagine que você tem um paralelepípedo e você tirou aqui o meio dele, assim, tá? Coisa mais ou menos assim. Aí você podia ter uma visão raio-x aqui, algo assim, tá? E aí podia fazer aqui os outros lados, etc. Acho que dá para ter uma ideia. Então, se você definir bem o que quer dizer uma face, uma aresta e tal, esse número aqui agora, para esse objeto aqui, para uma triangulação, não vai dar 2, vai dar 0, tá? Então, a característica de Euler, ela está associada com o que a gente chama o gênero da superfície. E esse teorema aqui, quer dizer, essa equação é um teorema, uma versão do teorema de Gauss-Bonnet, que relaciona algo que é essencialmente métrico, tá? Você está somando a curvatura depende da métrica da superfície, com o lado direito, que é algo essencialmente topológico. Tá? Então, por exemplo, uma esfera, se você esticar ela, virar um elipsoide, esticar bastante, mas se você não rasgar esse tipo de coisa, né? Se você não produzir um buraco aqui, por exemplo, para a esfera virar um toro, a característica de Euler não vai mudar. Então, a característica de Euler é o invariante por homeomorfismo da superfície, tá? Então, assim, o bacana desse... É quase um clichê, mas clichê a gente repete porque é importante, às vezes, relacionar algo topológico com algo métrico. É surpreendente. Nos primeiros teoremas, talvez o primeiro onde isso apareceu, assim, de maneira não trivial, tá? Para superfícies. E coisas desse tipo, depois as pessoas foram buscar generalizações, tal, do teorema. Então, assim, eu estou voltando aqui, só para a gente discutir aqui esses problemas, né? Então, tem algo que acontecia no plano, que a solução era óbvia, já não é óbvio numa superfície, né? Dados 2 pontos, encontrar o caminho mais curto ligando esses 2 pontos. Aqui também, essa generalização não é óbvia. Como é que são essas superfícies mínimas? Tá? Será que elas sempre existem? Dada uma curva, será que você consegue encontrar essa superfície? Ou depende da curva? Será que a superfície é única? Ou tem várias? Como é que é? Tá? É um problema interessante. Esse problema que dá origem à noção de curvatura de Gauss, também a resposta é óbvia para todo triângulo, né, no plano tem a mesma soma.
de ângulos aqui, mas aqui nesse caso aqui, você poderia ter na mesma superfície um outro triângulo, tá? Mas se o tanto de curvatura que tem aqui dentro não é igual ao tanto de curvatura que tem aqui dentro, a soma dos ângulos internos não vai ser igual. Então, vai depender dessa curvatura. E essa curvatura, ou melhor dizendo, a integral da curvatura, ela acaba estando relacionada com a topologia, né, com a característica de Euler da superfície. Então, isso aqui é só uma introdução para motivar um pouco esse estudo, né? Esse estudo da geometria diferencial, via vocês pelo menos tendo uma noção de que quando você passa do plano, né, para uma superfície, muita coisa interessante acontece, tanto do ponto de vista local quanto do ponto de vista global. Tá bom? Então, eu vou agora começar a falar aqui das superfícies, tá? De maneira um pouco mais, vamos dizer assim, formal. Então, lá no livro do Manfredo, ele começa com o conceito de superfície regular. E aqui eu queria fazer uma pequena inversão aqui com o que o Manfredo faz, que, na minha opinião, é um motivo histórico, né? Então, assim, como é que a gente olhou para curvas, né? A gente olhou para curvas em R2 como aquelas curvas parametrizadas, né? Então, é como se fosse assim, uma aplicação do intervalo aqui da reta em R2, e aí a gente falou que essa curva era regular. Aí isso quer dizer que a velocidade não se anula em módulo, né? E esse conceito de regular é o que permite a gente falar de reta tangente, tá bom? Sem se preocupar muito, a gente vai dizer que, bom, vai ter a reta tangente, e vai estar dada, a direção vai estar dada pelo gama linha, né? Então, a gente, dessa imposição de regularidade, a gente teve a reta tangente. Então, seguindo essa receita que funcionou para entender curvas no R2, pelo menos localmente, você pode pensar no conceito que a gente chama de superfície parametrizada. Tá? Então, o que vai ser uma superfície parametrizada? Então, eu vou pegar aqui um conjunto, vai ser uma aplicação definida aqui num aberto agora do R2 e assumindo valores aqui no R3, tá bom? E eu quero que essa aplicação seja diferenciável. Como eu falei aqui, né, diferenciável quer dizer classe infinito, ou suave, como a gente dizendo aí, tá? Então, então você tem essa aplicação, pega um aberto do R2 e leva no R3, e aí é uma questão que surge o que a gente... Eu gostaria, né, de pegar uma superfície e falar, eu estou olhando aqui para a imagem, né, no R3, eu tenho dado um ponto aqui, eu queria conseguir falar do plano tangente. Seria plano tangente. Isso é uma estrutura muito importante para a superfície. Então, para eu conseguir falar de plano tangente, eu vou pedir algo análogo ao que eu pedi aqui para a curva regular, né? Eu vou pedir que para qualquer ponto lá do meu domínio da x, a, a derivada, né, da x, que é uma aplicação linear de R2 em R3,
Então, eu vou assumir, né, que ela é injetiva. Tá bom? Injetiva. Então, o que quer dizer isso, né? Está querendo dizer que eu vou pegar a imagem para cada ponto Q, você tem essa dxq, que é a derivada, né? Ela é uma transformação linear de R2 em R3. O fato de eu impor que ela tem que ser injetiva vai dizer que o dx, a imagem, né, do R2 inteiro, vai ser né, transformação linear leva subespaço, então isso aqui vai ter dimensão, vai ser um plano, né, passando pela origem, tem dimensão 2. E é esse camarada de dimensão 2 que a gente vai chamar de plano tangente, tá? Esse é o plano tangente à superfície, a uma superfície parametrizada, tá bom? Então, vamos ver alguns exemplos, né, de superfícies parametrizadas. Antes de falar dos exemplos, só uma questão, né? Esse tipo de abordagem é uma abordagem clássica, tá? Mas qual a deficiência dela? Que daqui a pouco a gente vai falar de superfícies regulares e a gente vai suprir aí, vai terminar com essa deficiência. A deficiência é que você tem uma aplicação, né, de R2 do aberto do R2 no R3, e tem objetos dentro do R3, por exemplo, uma esfera, tá? Será que uma esfera seria uma superfície parametrizada? Então, por exemplo, uma esfera inteira, a esfera inteira, ela não é uma superfície parametrizada. A esfera menos um pontinho já é, tá? Mas se a gente quiser estudar a esfera toda, né, se a gente não conseguir estudar a esfera, a gente está lascado, né? É uma superfície simples. Então, resumindo, esse tipo de abordagem, de olhar para uma superfície como associada a uma aplicação com essa derivada injetiva, ela é muito boa para você entender as superfícies localmente, mas não globalmente, tá? Então, para problemas locais, isso aí é suficiente. Para problemas globais, não. A gente tem que trabalhar mais para entender o que está acontecendo com a superfície como um todo. Tudo bem? Mas vamos ver alguns exemplos dessas superfícies, né? Então, por exemplo, vou pegar X, aí eu vou usar coordenadas U e V. U e V, é que está começando uma chuva aqui, gente. Estou com medo de voar papel aqui. Por exemplo, eu posso botar assim, cosseno U, seno U e V, tá? E aqui eu tenho que dizer que o U está variando entre 0 e 2π, e o V está variando aqui nos reais, tá? Então, a imagem disso aqui, no R3, é um cilindro excluindo uma geratriz do cilindro, tá? Justamente porque eu não estou incluindo o U igual a 0, tá? Então é como se eu tivesse... Agora meus desenhos não vão ficar muito bons. Mas aqui eu estou tentando desenhar eixos ortogonais, cartesianos, como classicamente a gente faz, né? Aí você imagina que no plano XY, um círculo de raio 1, centrado na origem. E aí você imagina retas verticais partindo aí desse círculo, tá? E aí é isso que vai dar o nosso
nosso cilindro. Tá bom? Ele, claro, continua lá, vai para cima e para baixo. O único detalhe, a geratriz que eu estava me referindo, né, é quando o igual a zero, o x é igual a 1 e o y é igual a zero. Então, seria essa geratriz batendo aqui no eixo x, ela não está inclusa aí, tá? Então, aqui com essa superfície parametrizada, a imagem, né, o traço dela, é um cilindro menos essa geratriz que eu pintei de azul, mais ou menos, tá? Então, aqui um outro exemplo, por exemplo, eu vou chamar de... perdão. Um outro exemplo aqui, se eu posso botar x de UV como sendo... desculpa. Aqui, ó, eu falei que era uma superfície parametrizada. Bom, essas aplicações aqui, ó, cosseno U, seno U e V, são diferenciáveis. Agora, como é que eu sei que a derivada é injetiva, tá? Então, a derivada sem injetiva, eu posso verificar isso de várias maneiras diferentes, né? Então, essa matriz aqui, ó, da dx, ela pode ser escrita, por exemplo, se eu chamar as funções coordenadas de x de UV, y de UV e z de UV, tá? Então, como a gente aprende lá no cálculo, a dx, né, num ponto UV do domínio, vai ser, se eu usar a base canônica do R2, do R3, para montar a minha matriz, a transformação linear associada, então eu vou ter a primeira, então vai ser uma matriz com duas colunas, né, certo? E três linhas, né? Então aqui vai ser, se eu fosse escrevê-la assim, né, ficaria a derivada dessa função x com relação a u, a derivada dessa função y com relação a u, depois a derivada do z com relação a u, e na segunda coluna são as derivadas parciais com relação a v. Tá? Então, isso aqui, essas derivadas todas avaliadas no ponto UV. Eu não vou escrever aqui, tá? Vai ficar ruim. Pode ir com a chuva. Tá bom? Então, assim, uma maneira de ver a injetividade, né? A injetividade, quer dizer, ela sai de R2, chega no R3, então essa matriz tem que ter posto 2. A dimensão da imagem tem que ser 2, ou posto tem que ser 2. E o posto você pode olhar como sendo o número de linhas ou colunas linearmente independentes. Então, aqui, como eu tenho duas colunas, tá? Então eu quero que essas duas colunas sejam linearmente independentes. E só um pouquinho, gente, tem que fechar uma janela. Só um pouquinho. Ok. Ops. Então, gente, essa matriz aqui tem que ter colunas LI, né? Então, a notação que a gente vai usar, ó, é esse X, e aqui eu boto um U pequenininho aqui, e a gente vai ler isso como XU, tá? Isso aqui é uma abreviação para essas derivadas aqui, que seria a primeira coluna aqui, tá, dessa matriz. dx, du, dy, du, e dz,
Tá certo? E XV, a mesma coisa, trocando U por V, tá? Essa notação, tá? E aí, então, a dx é injetiva. Dx, eu vou omitir, tá, o argumento aqui dx é injetiva. Se somente se. Esse par aqui, XU, XV, é linearmente independente. E aí, usando o produto vetorial lá do R3, né, a gente pode dizer que isso aqui vai ser uma maneira algébrica de verificar isso facilmente, é você fazer o produto vetorial do XU com o XV. Tá? Se isso aqui for diferente do vetor nulo, então XU e XV são LIs. Tá? Então, na prática, isso aqui é que a gente quer que seja diferente de zero. Tá bom? E vamos ver aqui, nesse caso, quanto que daria o XU, o XV, tá? Então, o X era cosseno, seno. Então, voltando ao exemplo, tá? O X é cosseno de U, desculpa a letra, seno de U e V. Então, o XU é menos seno, é menos seno, cosseno, zero. E o XV é mais fácil, 0, 0, 1. Tá certo? Então, quando você faz... Bom, a gente dá para ver que esses dois não estão na mesma... não são paralelos, né? Então, XU e XV são LI. Então, aquilo ali define uma superfície... Essa X aqui define uma superfície parametrizada. Tá bom? É interessante olhar para esse vetor aqui, ó, o XU vetorial XV, ele, na verdade, ele vai dar a direção ortogonal ao plano tangente à superfície, tá? A gente vai ver isso depois com mais calma, mas eu queria fazer mais um exemplo aqui, que seria o seguinte. Então, aqui eu vou usar outra letra, é S de UV. Então, deixa eu ver como é que eu peguei esse exemplo. Eu vou pegar, fazer assim, raiz quadrada de 1 menos V ao quadrado, tudo isso multiplicando cosseno de U, depois é raiz quadrada de 1 menos V ao quadrado, multiplicando cosseno de U, e depois, na terceira coordenada, V. Tá bom? E aqui, como eu não quero que entre no mundo real, né? Então, o V vai ter que estar entre menos 1 e 1. E, como eu quero também conjuntos abertos, eu quero que o U esteja entre 0 e 2π. É isso. Estou usando a mesma... certo? Então, aqui, ó, é como se o meu conjunto ômega, né, contido em R2, o domínio dessa S, ele fosse aqui no plano UV, né? O U está indo de 0 a 2π e o V está indo de menos 1 a 1. Então, tem um retângulo aberto aqui,
que está sendo levado no R3 via essa aplicação S. E a questão é que superfície é essa, né? Tá bom? Se eu não errei a conta, ó, se você pegar a primeira coordenada, levar ao quadrado, somar com o quadrado da segunda coordenada com o quadrado da terceira coordenada, vai dar... a soma do primeiro quadrado vai dar 1 menos v ao quadrado, vezes o cosseno ao quadrado. Quando eu somar a segunda, né? Vai dar 1 menos v ao quadrado mais seno ao quadrado. E quando eu somar o quadrado aqui do v, vai dar v ao quadrado. Agora, como esse cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1, fica 1 menos v2 mais v2 é igual a 1, né? Então, se vocês olharem, isso aqui vai ser a imagem desse conjunto ômega, né, do domínio da S pela S, está contido numa esfera de raio 1 centrado na origem. E os pontos da esfera que não estão na imagem da S são o que a gente usualmente chama polo norte e polo sul, tá? Então, é como se você imaginar uma esfera, a não ser o ponto 001 e o 00 menos 1, o polo norte e o polo sul, são batizados assim, norte e sul, né? Eles não estão na imagem, tá? Porque justamente é isso mesmo? Estou falando besteira. Porque o V, né, quando a altura fosse 1 ou menos 1, o V teria que ser 1 ou menos 1, mas eu excluí eles do domínio. Quando o V, se você botar isso aqui, V igual a 1, vai dar o polo norte, o V igual a menos 1 vai dar o polo sul, tá? Mas eu estou excluindo esses pontos para eu trabalhar com conjuntos abertos. Ok. E aí eu queria fazer uma continha para notar alguma coisa aqui minimamente interessante, tá? Então eu vou abreviar aqui, gente. C é o cosseno de U, S cosseno de U. Desculpa se eu estou usando o nome da aplicação de S. Perdão, espero que vocês me perdoem aqui. Qualquer coisa vocês troquem por Y, tá? Mas quanto que ficaria S maiúsculo U, a derivada, né? É bom que eu vou escrever aqui a aplicação S. Então vai ser o raiz de 1 menos V2 vezes o cosseno. Eu vou botar o S pequenininho aqui para o seno, tá? Raiz de 1 menos V2 vezes o seno. E aqui V. Tá? Só para eu poder derivar. Então, quando eu derivo aqui, vai ficar menos raiz de 1 menos V ao quadrado vezes o seno. Raiz de 1 menos V ao quadrado vezes cosseno. 0. Tá? E SV, derivado com relação a V, aí eu tenho que tomar um pouco de cuidado, né? Eu vou ter, se eu não me engano, vai dar menos V sobre raiz de 1 menos V ao quadrado vezes cosseno. Aqui vai dar menos V sobre raiz de 1 menos V ao quadrado vezes seno. Aqui vai dar 1, né? Tá certo? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular o SU vetorial, SV, tá bom? Para ver quanto que dá isso. Na verdade, eu vou querer calcular o módulo desse vetor aqui, mas vamos calcular primeiro
esse vetor, né? Então, estou assumindo que a gente sabe fazer produto vetorial. Então, eu faço assim, né? Aqui o SU primeiro, o SV. Então, eu vou usando aquele mnemônico, né? Determinante e tal. Então, vamos ver se eu não erro as contas aqui. Então, na primeira entrada, eu omitindo esses caras aqui, eu faço esse produto cruzado. E como aqui temos zero, vai ficar raiz de 1 menos v ao quadrado vezes cosseno. Essa foi a primeira entrada. A segunda entrada, eu tenho que tomar cuidado com a inversão do sinal. Então, vai dar raiz de 1 menos v ao quadrado vezes o seno. E, por último, aqui, né? Por último, vai dar, omitindo aqui essa terceira entrada e fazendo esse produto cruzado, olha, menos com menos dá mais. Essa raiz aqui no numerador cancela com essa raiz no denominador. Então, eu vou ficar com v vezes seno ao quadrado. E, se as coisas estão boas, aqui eu vou ter v vezes cosseno ao quadrado, certo? Então, vai dar só v aqui. Tudo bem? E agora, note o seguinte, né? O módulo disso aqui vai ser quanto? Né? Módulo ao quadrado, se vocês quiserem. Tem que somar esses quadrados aqui. E acho que é uma conta muito parecida com o que a gente fez agora há pouco, né? Para o própria S, né? Ó, cosseno, seno e V, né? Nota o que aconteceu aqui, ó. Cosseno, seno e V é igualzinho, né? Então, se aquilo tinha tamanho 1, esse cara também tem tamanho 1. Tá? E aí eu vou calcular. Bom, então calculamos esse cara aqui. E agora, aquele primeiro exemplo do cilindro, eu vou calcular também, né? Ó. O cilindro era esse aqui, né? X, né? Então, X é cosseno, seno, cosseno de U, seno de U, V, né? Então, o XU era menos seno, cosseno 1, o XV é 0,01. Não, peraí, está errado isso aqui, né? Aqui é 0, estou derivando com relação a U, né? O XU é derivado com relação a U. Tá? Então, quanto que vai dar o XU vetorial XV? O vetor, a primeira coordenada vai dar cosseno, a segunda vai dar seno e a terceira vai dar 0. Certo? Então, obviamente, como aqui é um cosseno e aqui é um seno, a norma do XU com XV também é 1, né? Tá? Agora, vamos pensar geometricamente. Tá? Geometricamente, tem uma... Eu não escolhi esses exemplos ao acaso, tá, gente? Tem uma coisa que eu acho legal aqui nesses exemplos. Então, aqui eu tenho, lembrando, né? Isso aqui está associado a um cilindro. E essa S aqui está associada a uma esfera, ou pedaço de cilindro, pedaço de esfera, tá bom? E qual é a relação dessas duas coisas? Então, eu vou deixar como exercício para vocês fazer o seguinte, ó. Imagina uma esfera, eu não vou conseguir desenhar direito. Ops. Imagina a esfera centrada na origem, tá? Raio 1. E aí você imagina um pedaço do cilindro, eu vou desenhar o cilindro vermelho, como se fosse uma embalagem aqui. Então, ele vai uma embalagem cilíndrica onde você vai colocar essa esfera.
Então, esse cilindro ele vai tangenciar a esfera e vai ter altura exatamente igual à da esfera. Tá bom? Eu não vou conseguir desenhar direito, mas uma caixa cilíndrica onde você colocou essa esfera aí dentro. A embalagem cilíndrica. Tudo bem? Então, o que eu gostaria que vocês verificassem? É relativamente simples, tá? Que a relação entre essa S e essa X, para o mesmo ponto V do domínio, aqui, desculpa, a X, ó, você restringe o domínio para o V, o V ficar entre 1 e -1, tá? Para você poder comparar a esfera menos os polo norte e polo sul com o cilindro. Então, na verdade, tem uma transformação geométrica que seria a seguinte, acho que eu vou aumentar aqui para vocês verem melhor o meu desenho. Tá? Imagina que você pega um ponto do cilindro, e aí você pega a reta vertical, a horizontal, que sai desse ponto aqui e passa pelo eixo de simetria, certo? E aí ela vai encontrar a esfera num outro ponto aqui, tá bom? Então essa reta, uma reta, segmento de reta, segmento horizontal, passando pelo eixo Z, né? Ou pelo eixo do cilindro. Tá bom? Então, aqui, é como se a correspondência aqui para o mesmo V, esse aqui fosse o ponto do cilindro, X, né, que eu chamei de X, né? E esse pontinho aqui, correspondente, é o ponto da esfera, tá? Então, é como se você tivesse uma transformação. Para cada ponto do cilindro, você tem como ir para um ponto da esfera, vice-versa, tirando, é claro, o polo norte e o polo sul, que está tirando esses pontos, e, consequentemente, a borda, essa borda aqui também eu estou desconsiderando, tá legal? Do cilindro. E aí, essa transformação, gente, era uma transformação, tem uma propriedade muito bacana, que ela preserva áreas, tá bom? Essa transformação, deixa eu reduzir aqui agora, né? Essa transformação preserva áreas. O que quer dizer isso, né? Quer dizer que se eu pegar uma área no cilindro e projetar, fazer essa transformação, vai dar uma área correspondente na esfera que vai ser igual, tá? E se você acreditar nisso que eu estou falando, que essa transformação preserva áreas, fica óbvio que a área da esfera de raio 1 vai ser 4π, né? Claro que você podia botar um R aí e fazer essa mesma discussão botando o R qualquer, né? Então, segue que a área da esfera unitária, né, é 4π. E aí vocês podem me perguntar, né? Vocês não podem porque está aula gravada, mas por que essa transformação preserva a área? Como é que você mede a área em superfície? Tá? Então, essa noção de área, uma superfície parametrizada, você pode pensar assim, né? Por exemplo, se eu tivesse aqui uma região ômega, plano, região ômega,
tá? E eu quisesse a área dessa região, lá no cálculo, a gente aprende que eu tenho que fazer a integral dupla, né? Essas minhas coordenadas são u e v, eu vou escrever assim, como se eu tivesse a função 1, né? Vai ficar invisível aqui, du dv, tá? Então, isso aqui vai dar a área desse pedacinho do plano. Agora, eu estou numa situação onde isso aqui vai ser a área de ômega, né? De ômega. Mas agora eu estou numa situação que é um pouco diferente, porque eu tenho aqui a região ômega, tá? Aí essa região está sendo levada, vamos pensar no caso mais simples, onde essa aplicação x é uma bijeção, tá? Então tem inversa aqui e então vamos supor que isso que eu desenhei aqui seria x de ômega, tá? Então eu não quero calcular essa área desse domínio aqui, não. Eu quero aprender a calcular essa área aqui, tá? E aí, o que acontece é que para calcular a área de x de ômega, tá? É um argumento ali do cálculo que basicamente vai dizer o seguinte, né? Se você pensar assim, né? Cada quadradinho aqui do domínio ômega, pela aplicação x, vai ser levado numa espécie de quadrilátero aqui, tá? Por essa transformação x. Mas quando esse quadradinho for muito pequeno, esse quadrilátero é aproximadamente um paralelogramo, que é a imagem do quadradinho aqui pela dx, pela diferencial, tá? Então, quando você faz esse argumento, e eu acho que vocês podem ter visto um argumento desses lá no curso de cálculo, senão eu acho que eu vou deixar como exercício de leitura, vocês verem o argumento para motivar essa, que no fundo para a gente vai ser uma definição, tá? A área dessa região aqui é como se você tivesse um fator de deformação. Tá? Um quadradinho aqui vai num paralelogramo e tem um fator de deformação aqui. Esse fator de deformação é justamente a norma do XU vetorial XV, tá? E aí você integra, tá certo? Então, se você tem, nesse caso, né, o mesmo domínio, né, a nossa situação era a seguinte, né? A gente tinha o mesmo domínio, que era um retângulo no plano UV, e aí eu tinha duas aplicações. Uma que eu chamei de X, que descrevia aqui o cilindro, e a outra que eu chamei de S, que descrevia a esfera. Então, se eu quisesse calcular a área do cilindro, eu teria que fazer essa integral aqui, tá? Os limites de integração seriam o V de menos 1 a 1, o U de 0 a 2π, aí eu conseguiria calcular a área do cilindro. E para calcular a área da esfera, eu tinha que fazer uma integral análoga, só que em vez de ser aqui no integrando a norma de XU vetorial XV, seria a norma do SU vetorial SV. Mas como elas são iguais, essa integral vai dar a mesma coisa, tá? Vai dar a mesma coisa. Então, essa transformação, ela inclusive foi usada para construir mapas, né? Mapas que preservam a área, e é só um exemplo, tá? Então, assim, com essa noção de superfície parametrizada, a gente vai conseguir definir as chamadas curvaturas, tá? Da superfície, curvatura média, curvatura de Gauss. E a ideia dessas curvaturas ela é bastante geométrica, tá? É importante que vocês entendam a geometria por trás, mas na hora de calcular, a gente vai ter que lidar com essas
superfícies parametrizadas ou parametrizações de superfícies. Então, deixa eu ver se eu falo mais aqui hoje. Fica longo demais. Tá, gente, ó. Então, esse vetor aqui que apareceu, esse XU vetorial XV, tá? Esse camarada aqui, ele com a superfície parametrizada, ele é diferente de zero, tá? Então, qual é o significado geométrico aqui desse vetor, né? Então, a ideia é a seguinte, ó. O plano tangente ele é gerado pelos vetores XU e XV, tá? Esses são os vetores que vão gerar esse plano. Então, como a gente sabe lá da geometria analítica, ou não sei onde vocês estudaram produto vetorial, esse vetor XU vetorial XV, ele é ortogonal tanto ao XU quanto ao XV. Então, um desenho aqui que é útil, eu acho, é você pensar num plano, tá? Você imagina que uma base desse plano são os vetores XU e XV, eles não precisam ser ortogonais, não precisam ser unitários, são só LI. E aí você tem um vetor ortogonal ao plano, tá? Que é o XU vetorial XV. Então, esse vetor ortogonal ao plano, à medida que você está variando o ponto na sua superfície, essa direção do plano tangente muda, né? Ortogonal ao plano tangente muda. E a gente pode assim definir uma aplicação, né? Deixa eu falar rapidamente para terminar sobre a aplicação de Gauss. Aplicação de Gauss. Então, a ideia é o seguinte, ó, você tem a superfície, tá? Tem um pontinho aqui, e aí você tem um plano tangente. Então, você pode associar um vetor ortogonal ao plano tangente. Na verdade, você tem localmente aqui duas escolhas, né? Você pode apontar para esse lado ou apontar para baixo. Mas você escolhe uma dessas coisas aqui, vou chamar de N, tá? Esse vetor aqui, e eu vou escolher o N de forma que ele seja unitário. Então, eu poderia pegar o N como sendo assim, ó, XU vetorial XV dividido pela sua norma. Tá bom? É uma escolha. E aí, com isso aqui, eu tenho que o N vai ser unitário. Então, o que vai acontecer vai ser que a gente vai ter, quando a gente for estudar superfícies, a gente vai ter para um ponto da superfície, a gente vai ter essa chamada aplicação de Gauss, e como eu estou escolhendo o N unitário, ele vai cair aqui na esfera, certo? Então, eu vou olhar esse vetor aqui como um ponto da esfera, transladando aqui, tá? E a geometria, muito da geometria da superfície está codificada aqui nessa aplicação. Essa é a chamada aplicação de Gauss, que a gente vai ver, né, com bastante detalhe. Só para adiantar rapidamente, né, essa transformação, do jeito que eu estou escrevendo, seria uma transformação entre superfícies. Tem uma superfície S aqui, e aqui a esfera, batizada de S2, né, a esfera unitária. Aí a gente vai ver que tem uma noção muito parecida com a noção de derivada para funções definidas em RNs, RMs, você tem uma noção de derivada para funções definidas em superfície, tá? E aí você tem a derivada, tá? A gente vai ver isso com detalhes, tá certo? Essa derivada
para cada ponto vai ser uma transformação linear. De um espaço bidimensional, que é o plano tangente à superfície, no plano tangente à esfera correspondente, tá? Que, na verdade, você pode identificar esses dois planos, e você tendo um produto interno aqui, tá? Você pode fazer o seguinte, você pode... desculpa, você tem essa transformação linear, você pode ter o traço dessa transformação linear e o determinante, né? Porque você pode montar aqui uma matriz determinante, det ADN. Então, esse det aqui, o determinante, a gente vai ver que ele vai dar origem aqui à curvatura de Gauss, tá? E esse traço, na verdade, um meio do traço é o que eu estava lá no começo da aula, eu chamei de curvatura média, tá bom? Então, sempre que você puder associar de maneira pelo menos contínua, para cada ponto da superfície um vetor normal unitário, você tem essa aplicação de Gauss, e muito da geometria, das coisas importantes da geometria das superfícies estão associadas com a derivada dessa aplicação, né, de Gauss. Por exemplo, o traço da curvatura média, o determinante da curvatura de Gauss. E como último comentário, quando você olha para um pedacinho de superfície, você sempre consegue definir esse vetor normal, tá? Mas quando você olha para a superfície como um todo, pensem numa faixa de Möbius, né, que vocês conhecem, aí você não tem como definir globalmente esse campo normal, tá? Então, esse tipo de questão, esse tipo de coisa esquisita que pode acontecer, a gente só vai resolver com um pouco de trabalho, encontrando as boas definições, entendendo as boas definições, né? Essa definição de superfície regular, de orientabilidade, esse tipo de coisa, para a gente conseguir trabalhar com uma base sólida nesses problemas geométricos, tá? Porque intuitivamente, localmente a gente consegue trabalhar, mas vai ter problemas. Então, por exemplo, a faixa de Möbius, você não consegue definir essa aplicação normal de Gauss. Então, será que ela não pode ter curvatura média, curvatura de Gauss? Como é que é, né? Esse tipo de coisa, tá bom? Então, eu acho que eu vou parar por aqui e a gente se encontra de maneira síncrona na quarta-feira. Até.